Bom dia, seja muito bem-vindo ao Estúdio Lar, o seu podcast sobre mercado imobiliário e afins. E hoje nós estamos aqui com a professora, advogada, pré-candidata ao Partido Novo, Flamer Távora, que vai compartilhar um pouco com a gente sobre a sua trajetória, seus projetos, sua visão sobre o acesso dos deficientes ao mercado imobiliário. Professora Flamer. Muito bom dia, tudo bom? Tudo bom? Prazer em revê-lo, né? Prazer em revê-lo também. Vamos lá, vou contar rapidamente. Vou tentar, porque professor falar rápido é difícil, né? Fala a beça. Vamos lá. Mas eu vou tentar rapidamente contar um pouquinho da minha trajetória. Sempre fui professora. A minha vida inteira fui professora. Comecei como professora primária. Estudei no colégio Sara Kubitschek. Fiz normal no Sara com 14 anos. Caramba. E aí, aos 17 anos, me formei. Tive a minha primeira turminha, aquelas turminhas que antigamente a gente chamava de turma de maternal, né? Alfabetização. E aos 18 anos, tive a minha carteira assinada como professora. Desde então, nunca saí do magistério. Saindo do magistério como professora primária, né? Que hoje é o primeiro ciclo do ensino fundamental. Antigamente a gente chamava de primário. A gente tinha o CA, alfabetização. Peguei essa época. Né? Pegou essa época? Sou novinho, mas peguei essa época. Primeira série, segunda série, enfim. E aí, através da atividade como professora primária, eu paguei, na época, junto com o meu ex-marido, a faculdade de Direito. Minha filha já tinha 5 anos, mas como eu me casei muito novinha, casei aos 18 anos, tive a minha filha aos 19... E aí, com 5 anos, eu comecei a fazer a faculdade. Ela tinha 5 anos e eu comecei a fazer a faculdade de Direito. Já tinha aí por volta de uns 24 anos. E quando chegou mais ou menos no 9º período de Direito da faculdade, eu fui estagiária da Defensoria Pública durante mais de um ano. E foi lá que foi uma grande escola para mim no que diz respeito à aprendizagem com relação à advocacia, com relação a lidar com o outro, público, porque a Defensoria Pública, ela tem esse perfil, né, de abraçar... Humaniza o atendimento. Humaniza o atendimento, e eu acho que eu devo muito à Defensoria Pública, sobretudo uma defensora pública, Cristina Radiz, que depois virou minha amiga, minha professora. E aí, ao 9º período de Direito, eu fui dar aula para preparatório de concurso público, no 9º período, ainda não tinha nem sido formada. E comecei a dar aula, comecei a entrar nesse mundo do magistério no preparatório. Foi indo, e em 2005 eu me formei, 2004 na verdade que eu me formei, final de 2004. 2005 eu peguei a carteira e eu fui convidada por um professor da faculdade que me achou, falou, pô, você passou na prova da ordem, vem trabalhar comigo, meu professor de Direito Constitucional. E depois de um tempo eu fui trabalhar com ele, que é o escritório Queiroz e Andrade, um professor maravilhoso de Constitucional, que é o professor Marcelo Queiroz, virou meu amigo, trabalhei durante um tempo lá, e com 2 anos, logo assim que eu saí da faculdade, já enganjei na pós-graduação. 2 anos depois, entrei na antiga faculdade Moacir Siréder Bastos, e que estou até hoje, 17 anos. Perpassando aí por várias gerações. Hoje eu encontro com alunos meus que falaram, olha, meu filho estudou com você, eu estudei com você, só tá faltando o neto agora. Eu acho que não vai ser difícil, não. Só tá faltando, meu neto estudou com você, 17 anos. Sala de aula. E essa é minha trajetória como professora, como advogada. Então, eu tenho 17 anos de magistério superior no curso de Direito, né? Hoje eu estou na coordenação do Núcleo de Prática Jurídica da antiga Moacir Siréder Bastos, que hoje faz parte do Grupo Uniesp, que é o Centro Universitário do Rio de Janeiro, chamada Unirge, aqui em Campo Grande. E como advogada são 20 anos de advocacia. Então, essa é uma trajetóriazinha minha pequena. Tentei diminuir. E a senhora também tem uma vertente muito voltada à questão dos direitos humanos, chegou a trabalhar com isso, e é uma coisa que é naquela visão dos direitos humanos de só proteger encarcerados, mas é uma visão mais voltada para deficientes físicos, crianças, e como é que bater esse desejo no coração de eu vou trabalhar com essas pessoas, eu vou voltar minha advocacia para esse núcleo familiar, para esse núcleo de pessoas que precisam mais de um olhar do direito sobre elas. Como é que foi essa transição? Daniel, eu acho que isso começou
através da própria cadeira do direito. Então, como professora em direito público, sobretudo professora de direitos humanos, eu acho que essa vertente da disciplina me deu esse perfil, me deu esse parâmetro. E você disse algo assim muito importante. As pessoas ligam muito, principalmente na advocacia, quem milita na advocacia, liga os direitos humanos a defender aquela pessoa que, supostamente foi alvo de uma bala perdida porque está dentro da comunidade, ou porque a pessoa é preta, periférica. Então, a gente tem se utilizado muito desses discursos. Não que isso realmente não seja tese, não seja tema de direitos humanos, mas a gente também não pode só ver os direitos humanos voltados para esse grupo. Os direitos humanos, ele está pertinente a nós humanos. A mim, a você, a todos nós. Sejamos brancos, sejamos pardos, sejamos indígenas, sejamos pretos, a todos nós. Então, direitos humanos vale tanto para aquele periférico preto, mas vale também para o policial, que está numa escala de serviço de 24 horas e que está... Por muitas vezes também é periférico e preto. Exatamente. É humanizar os direitos humanos. Desexclusivizar os direitos humanos. Isso aí. Tirar essa visão exclusiva de um grupo único. Isso aí. Então, quando eu comecei a pensar nisso, eu falei assim, peraí, esses direitos humanos, eles não podem ter somente uma vertente, ele tem um tentáculo enorme. E você foi também produtora aí, né, protagonista da nossa pesquisa, que foi a primeira iniciação científica da faculdade, que era relacionada aos refugiados. Então, a gente vê que os direitos humanos, ele tem uma vertente muito grande, que ele abrange todas as pessoas. E, na época, nós fizemos um trabalho muito legal sobre a questão dos refugiados, sobretudo na Venezuela, né? Naquela época, todo 2018, 2019, que a Venezuela estava ali ocorrendo várias questões dentro da seara política e que as pessoas estavam vindo para o Brasil. Nessa época, eu lembro que você fez um trabalho muito legal sobre o sarampo, que o Brasil retornou a ter o sarampo naquela época, né? E nós não tínhamos mais nenhuma história. Lembra disso? Lembro sim. Então, foi muito legal. E depois disso, depois da questão dos refugiados, intuitivamente, eu comecei a fazer essa pesquisa da questão voltada para a educação, da inclusão e acessibilidade. E aí nós fizemos um gancho, um link. Foi aí que nós tivemos uma participação muito pertinente da vereadora Luciana Novaes, que é hoje a presidente da Comissão das Pessoas com Deficiência na Câmara Municipal do Rio de Janeiro, e é uma ativista nesse tema. É uma pessoa que hoje se encontra, né? Ela é uma pessoa deficiente, ficou deficiente por uma bala perdida, quando ainda estudava na Estácio de Sá. Que foi uma outra das coisas que eu, nessa pesquisa sobre o impacto dos venezuelanos na saúde, foi uma coisa que ficou muito latente. O nosso problema, eu lembro eu fui na 13ª, acho que foi 13ª convenção falando sobre saúde no Rio de Janeiro, e eu lembro do pessoal falando, o Hospital X não tem acessibilidade. Mas como assim não tem acessibilidade? O pessoal cadeirante não consegue subir. Eu falo, mas tem rampa. Tem rampa, mas quando tem tiroteio na comunidade, é lá que as balas atingem. Então não era um problema de saúde, estritamente. Era um problema de segurança pública. E essas coisas se conversam. A gente passa muito por isso. E eu vejo o mesmo problema na questão da moradia. Eu acho que a desfavelização é importante não só porque a favela não tem uma estrutura, é porque não há segurança. Exatamente. Aí a gente tem que questionar, tem umas questões como, a polícia entra na favela de fuzil. Falar, mas qual o ambiente que permite que a polícia tenha que usar um fuzil para entrar numa favela? Então a gente tem uma busca importante por desfavelização, projetos importantes para trazer as pessoas para moradias mais próximas ao centro, ou pelo menos mais afastadas desses ambientes sem infraestrutura, mas sem menos violência. Acho que a violência, ela tomou o Estado. Eu não digo o país porque eu só morei no estado do Rio até hoje, mas eu sinto que o Estado está muito tomado por isso. Sim. E a importância dessa humanização, desse cuidado, dessa ampliação do conceito de humano para cuidar do policial, para cuidar daqueles que também não são favelados. Isso traz um papel importantíssimo para a nossa ideia de garantia de direitos humanos. Você pensa hoje, você falou sobre a questão da favela, da comunidade, né? E
quando a gente fala sobre isso, o que mais a gente tem hoje quando chega nessas comunidades, aquelas barreiras que os traficantes colocam? Como que você dá acessibilidade para uma pessoa, imagina, que é normal, dito normal, que não é cadeirante, por exemplo, quiçá para uma pessoa? Eu lembro... Você imagina? Eu cheguei a prestar serviço para uma concessionária de água. E aí eu lembro que tinha um polo social e tentavam, a gente recebeu uma liminar. O juiz falou, ó, fulano de tal, um cliente, tá reclamando porque ele não tá tendo acesso à água. Então é preciso que forneça carro-pipa. Uhum. Agora, aí o pessoal retornou e falou, ó, a gente não consegue fornecer carro-pipa, porque tem barricada. Entende? Então, não se conseguia fazer uma obra lá para expandir o sistema de água porque tinha tiroteio direto, tinha tráfico, e você não ia colocar a vida dos funcionários em risco, e você não conseguia fornecer água por carro porque tinha barricada. Então, entende? Toca o saneamento, toca a saúde, toca a educação, porque a vereadora foi atingida dentro do estabelecimento educacional. Entende? A violência, ela é o atual problema do Rio de Janeiro. E você entende que você falou sobre saneamento, você falou rapidamente aí em um minuto, menos de um minuto, saneamento, você falou sobre saúde, você falou sobre educação, tudo isso está onde? Dentro dos direitos fundamentais. E se eu falo de direitos fundamentais, eu falo de direitos humanos. E é essa a ideia. A gente tem que ampliar, eu acho importante o trabalho da professora hoje, porque a gente tem que ampliar esse conceito dos direitos humanos para garantir a água, para garantir a segurança, para garantir a saúde. Então, eu acho que quando a gente pega os direitos humanos e transforma ele em um nicho, porque quando a senhora falou aí, preto, periférico, favelado, é um combo. Uhum. Isso é os direitos humanos. Esse não é. O direito humano, ele é mais amplo que isso. Sim. E ele tem que ser tratado como algo mais amplo que isso por dois motivos. Primeiro, tirar o estigma sobre o próprio preto, favelado, periférico. Sim. Sobre os direitos humanos e trazer uma empatia maior. Exatamente. Porque a pessoa nunca viu os direitos humanos serem aplicados. Aí ela é assaltada, fala, direitos humanos. Direitos humanos. Não, o cara que assaltou, ela não recebe direitos humanos. Então ela começa a tratar os direitos humanos como, o cara me assaltou, foi encarcerado, ele tem acesso aos direitos humanos. Eu fui assaltado, foi posto sobre a mira de um revólver e não funciona pra mim. Exatamente. E eu não estou dizendo que não haja um trabalho para essas pessoas. Isso. Mas não há uma divulgação, não existe uma... Ninguém tremula uma bandeira de humanizar todos, os vitimados. Exatamente. E os vitimadores. Eu acho esse trabalho importantíssimo que a senhora vem fazendo. E só para fazer um gancho, Denielson, sobre essa questão, num primeiro momento, quando a gente começou essa pesquisa sobre a inclusão e acessibilidade das pessoas com deficiência, e que isso resultou num trabalho da cartilha, que você também participou como colaborador, e a gente vai falar mais um pouquinho dela mais adiante, algumas pessoas me questionaram, você é presidente da Comissão de Direitos Humanos, você é professora de Direitos Humanos, está falando de inclusão e acessibilidade de pessoas com deficiência, isso tem a ver com direitos humanos? Eu falei, nossa, o Estatuto da Pessoa com Deficiência é o primeiro estatuto que se inclui no ordenamento jurídico brasileiro com status de emenda constitucional, porque veio depois da emenda constitucional de dezembro de 45, de 2004, né? Porque a emenda 45, ela trouxe os tratados de direitos humanos para o nosso ordenamento jurídico com status de direito constitucional, com status de emenda constitucional, se o quórum fosse realmente dentro do parâmetro das emendas constitucionais. Isso está no artigo 5º, no parágrafo 2º, 3º. E o Estatuto foi o primeiro a se tornar, lá no bloco de constitucionalidade, que é mais direitos humanos do que você incluir uma pessoa e dar acesso que tem deficiência. Olha aí o direito à igualdade. Então, quer mais igualdade, quer mais direitos humanos do que isso? Exatamente. E os deficientes, eles foram um grupo que foi, durante muito tempo, desumanizado. Esses direitos que eram fundamentais e tocavam todos nós, era muito sobre o direito de matrimônio, sobre o direito... Uma série de direitos eles foram privados durante muito tempo. Então, ampliar os direitos humanos é importante para humanizar grupos que hoje são invisibilizados. Exatamente. Então, é um trabalho, para mim, E algumas curiosidades que pouco a gente fala, né? Porque são questões até culturais, mas a gente tem, assim, pesquisas falando sobre pessoas, por exemplo, que relacionadas a grupos indígenas, questões culturais de uma criança nascer com uma determinada deficiência e essa criança não ter a oportunidade de viver. Por quê? Porque ela
né, dentro desse grupo, culturalmente, por questões costumeiras, pode ser uma criança que vai ter uma determinada maldição para as próximas gerações. Então a gente tem questões sobre isso que a gente pouco fala no Brasil de hoje. Essa parte, essa questão, eu entendo. Eu entendo em parte o seguinte: é importante você proteger uma cultura, você garantir a existência dela. Só que a gente ainda está em território nacional. E a gente tem uma legislação. Como a gente consegue construir uma sociedade sujeita à Carta Magna, onde nem a todos é aplicado a Carta Magna? Como é que funciona isso? Todos têm direito à vida, exceto... a gente tem um país dentro de outro país, a senhora como professora de Direito Constitucional, a gente tem... Claro, culturalmente nós temos Brasis. Isso aí não se questiona. A pessoa de Madureira não é igual a pessoa de Itaguaí. Isso aí a cultura muda, assim, Sim. Isso aí, só que todos nós estamos sujeitos à mesma legislação. Quando eu vejo esse tipo de... Eu lembro de uma deputada falando sobre o push-room, que era uma espécie de violência sexual grupal contra mulheres, e eu vi uma própria indígena falar também sobre ataques sexuais e que eram uma espécie de punição dentro de tribos. Para mulheres que viam um ritual que não deveriam ver, e coisa... Eu fico tentando discernir qual é a diferença desse comportamento para uma moça que é abusada recebe ritual, uma boa noite Cinderela e é abusada. Qual a diferença prática disso? Na minha visão, nenhuma. Agora, por que esse distanciamento da aplicação da lei? Porque a gente... É incrível, sabe por quê? Eu acho que esse distanciamento é porque, infelizmente, talvez... Não sei se seria até certo eu falar essa palavra, mas eu acho que é a palavra que mais condiz com a realidade do Brasil hoje: hipocrisia. Muitas das vezes nós somos hipócritas, porque a gente às vezes quer dar ênfase para determinadas coisas que são convenientes para políticos, para determinadas categorias, e para outras a gente quer botar embaixo do tapete. Se falou tanto sobre, né, e várias pessoas vieram a público, pessoas notoriamente públicas, né? Falar sobre as questões pertinentes lá na Ilha de Marajó, o que estava acontecendo com as meninas. Gente, isso acontece há muito tempo. E sabe o que é engraçado? É uma coisa que eu sempre comento. Pelo amor de Deus. Nós tínhamos tido essa conversa há muito tempo atrás. A senhora já tinha falado sobre isso há muito tempo atrás. Eu tive uma aluna que está nos Estados Unidos hoje, é missionária nos Estados Unidos, que o TCC dela tem pelo menos 6, 7 anos. E ela falou sobre a situação dessas meninas, principalmente em Belém do Pará, nas regiões ribeirinhas. Ela falou sobre isso há 7 anos atrás. Ela foi lá, ela fez uma pesquisa de campo, onde muitas pessoas, pais, não queriam nem falar, não queriam dar entrevista, porque era algo muito fechado. E isso já se tem há muito tempo. Aí hoje todo mundo vem falar da Ilha de Marajó, não sei o quê, Parará. Pelo amor de Deus, isso é uma hipocrisia, né? Mas o que eu acho interessante é... Eu sempre gostei muito de questões políticas, de falar de política. Acabou o programa, não vamos falar mais de imobiliário hoje, vamos sim. Aí, uma coisa que eu sempre gostei de conversar sobre questões políticas, mas eu gostei até 2012. 2012 a gente teve aquela questão, o gigante acordou, e eu lembro que foi a primeira vez que eu vi no ambiente de trabalho alguém falar sobre política. Ninguém falava. Eu falei, caramba, agora as coisas vão mudar. Meu Deus do céu, o negócio só degringolou de lá pra cá. E só que, em parte, pautas políticas são necessárias para a conversa, porque ela toca tudo isso que a gente está falando. Toca a saúde, toca tudo. Moradia, toca tudo. Só que eu vejo muita hipocrisia, de fato, porque as pessoas jogam para a galera. Essa questão de Marajó, isso não é uma novidade. Não, eu lembro que de ter conversado com um caminhoneiro, ele falava sobre isso, ele falou, cara, eu viajei esse país todo. Exatamente. Ele fala sobre outros estados e fala que era normal pais oferecerem as filhas no meio da estrada. Isso aí. Falou sobre toda essa dificuldade. E é engraçado, e agora não defendendo o partido nem A nem B, nem dizendo que A e B tá certo, nem porque eu tenho hoje uma real descrença no mainstream da política. Eu não digo todos os políticos, mas eu digo o mainstream, porque o Brasil... ele produz uma coisa que é fantástica. Elite de esquerda, que eu nunca vi. Eu falo, mas como é que a esquerda tem elite? O Brasil tem uma elite de esquerda. A elite de esquerda, ela conversa muito bem com a elite de direita, mas ela não conversa bem com o pobre. Os problemas que a elite de esquerda tem, o pobre de esquerda não tem. Eu acho que o pobre de esquerda, ele tá pouco preocupado com pronome neutro.
ele tá mais preocupado com comer, sabe? Uhum. A gente aqui embaixo, a visão é muito distinta. Então, as coisas que são debatidas, que são levadas à pauta, que são muito mais uma questão midiática. Essa questão de Marajó... Gente, se existisse uma importância, se existisse uma preocupação pública com isso, já estava resolvido. Exatamente. Já estava resolvido. Porque é uma denúncia que não é recente. A questão de Marajó não é uma denúncia recente. A questão da violência no estado do Rio não é recente. E parece que ela piora com o passar do tempo. Entende? E isso... Interessante é porque... Sabe por que elas também não são resolvidas? Porque tem muita gente da elite, muito político, lá na ilha de Marajó, envolvido, que levam menina para as embarcações, e lá nessas embarcações encontram-se pessoas muito influentes, políticos, grandes traficantes da Colômbia. É por isso que não é resolvido, né? Mas vamos voltar lá na... Esse episódio não tá mais ao ar? Aí... mas esse é o grande problema que eu vejo. Uma coisa que eu acho interessante também, no Rio de Janeiro, a gente tem muito isso. O pessoal que não é do Rio, eu vejo o pessoal quando assiste Tropa de Elite. Eu falo assim, cara, que é de outro estado. Fala, pô, mas no Rio de Janeiro é assim mesmo? Fala, meu amigo, um filme onde no início do filme o cara tem que falar assim... Ó, esse tema, esses relatos aqui, eles são fictícios, tá? É porque tem muita coisa que vai de encontro à realidade. E o nosso problema hoje no Rio de Janeiro, eu falo da violência, eu falo do tráfico, eu falo de coisas para além disso. São questões que eu acho que é porque tá desalinhado. Eu acho que os estados hoje que têm melhores resultados, e até município, e eu lembro uma coisa que eu aprendi na graduação, sobretudo nas aulas de sociologia, foi que toda a sociedade é fruto de um processo histórico peculiar dela mesma. Perfeito. Então, o Brasil, a gente pega os países... A gente teve os colonos que vieram para o Brasil, só que a gente teve uma cultura de abarcar os colonos. Eles vieram para cá, vieram da Itália, vieram da Polônia, só que nós demos cidades para eles, demos infraestrutura nessa cidade. Essas cidades que receberam apoio do Estado e infraestrutura, hoje, ainda que pequenas e que tem algumas sujeitas a um sistema de colonialismo, elas funcionam bem. Elas têm... Só que parte da população foi esquecida. E o problema é que essa parte, ela cresceu e engoliu todas as outras. Sobre o estado do Rio de Janeiro, ela é um retrato disso. A ampla favelização, esse distanciamento de quem governa com quem é governado. Exatamente. Cara, existe uma distância muito grande. Exatamente. O discurso, então, quando eu vejo, por exemplo, a gente teve um caso... Ah, meu Deus do céu. Não é um caso tão recente assim. Poxa, mas era um caso que era muito pertinente agora lembrar. Eu esqueci. Um caso muito pertinente. Só deixa eu te aproveitar aí o seu esquecimento para falar sobre algo importante. Sobre essa questão aí dos direitos humanos, que abarca vários direitos fundamentais. Até mesmo porque a gente tem que lembrar, né, Denilson, por uma questão legal, os nossos direitos fundamentais, eles não estão pertinentes só ao artigo 5º da Constituição. Então, você tem lá os direitos sociais, o artigo 6º, nós temos a educação, a saúde, que bailam, né, sobre toda a Constituição. E os direitos fundamentais, sobretudo da nossa Constituição, eles têm um reflexo que veio da onde? Da questão dos direitos humanos pertinentes lá à questão de depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a gente falar sobre a questão das Cartas das Nações Unidas e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 48, ela teve um reflexo, assim, os nossos direitos fundamentais repercutiram sobre essa influência da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que lá nós temos os 30 direitos humanos que eu sempre digo para os alunos, esses direitos humanos, lá na Declaração Universal dos Direitos Humanos, essa declaração, ela tem direitos humanos que são pertinentes a todos os humanos. Seja eu aqui no Brasil, ou seja na Dinamarca, ou seja lá no Afeganistão, são direitos humanos, porque todos nós somos humanos. Então, a gente tem que lembrar dessa questão. E para fazer um gancho aí que você está falando dessa questão da violência no Rio de Janeiro, sobretudo, que isso vai repercutir na questão da moradia, na questão da acessibilidade da pessoa, seja ela pessoa com deficiência ou não, eu vou só chamar a atenção para algo que é uma questão de nomenclatura.
Eu sempre ouço muita gente falando assim, porque você tem que dar inclusão e acessibilidade para pessoa portadora de deficiência. Ninguém porta deficiência, tá? Isso é um uso que a gente tem que se fazer, da mesma forma que o tempo todo a gente tem que prestar muito atenção nas nomenclaturas que a gente usa para determinados grupos, a gente também tem que prestar muita atenção nesse tipo de nomenclatura, que não é maldade, é só uma forma que a gente tem usual de falar, mas que a gente tem que começar a se policiar sobre isso. Ninguém porta uma deficiência como se eu chegasse em casa, tirasse o meu celular que eu tô portando, a minha pochete, a minha bolsa que eu tô portando e botasse em cima da mesa. Ninguém porta deficiência, né? As pessoas, elas possuem deficiência das mais variadas, que tá lá no Estatuto da Pessoa com Deficiência ou não. Então é só chamar a atenção para essa nomenclatura, que é algo que a gente vai se disciplinando e vai aos poucos, adentrando o nosso vocabulário interno e vai até percebendo realmente o porquê dessa expressão que ela é errônea, né? Falar portador de deficiência. Então, eu lembrei disso, é bom a gente sempre falar sobre essas questões. Qual seria o termo, o pessoal até aprender, qual seria o termo pertinente para usar? Pessoa com deficiência. Pessoa com deficiência. Pessoa tá? com deficiência. Porque quando a gente fala portador, é como se uma hora eu quisesse portar, outra hora não. Deixasse em casa, esqueci. Exatamente. Exatamente. E é isso que vai nos levar à igualdade. É isso. E quando falo, a gente, só lembrando essa questão, que eu falo de uma visão que não é uma visão elitista, que não é necessariamente da população mais pobre, eu acho que passa também por essa questão de, quando a gente fala de direitos humanos, a gente tem o período que a gente vê em 64, quando a gente sai, que a gente faz a Constituição, a gente tem uma necessidade muito grande de humanizar o que até então não estava humanizado. Exatamente. Então, só que não estava humanizado na visão de quem? Porque entre nós, eu escuto muito, assim, os amigos que são pobres falam assim, pô, cara, mas eu não vejo diferença entre negro e branco. Claro que não, então branco cresceu com um monte de gente preta, porra, teu tio é preto, você... cara, porra, é diferente. Quando você tem essa visão do negro periférico, não é a visão do branco pobre periférico. É a visão do cara que, onde ele vive, o é rarefeito pra gente. É porque a gente vai galgando, até própria na vida acadêmica. A gente vai subindo, a gente vai ver que os perfis vão se estreitando. Ele fica menos plural. Fica menos plural pro negro, fica menos plural pra mulher, fica menos plural pro deficiente. Ele vai se estreitando. E quem exerce essa função de dizer, o que é diferente é quem tá lá em cima. Então o cara vem falar, pô, a gente tem que humanizar o negro porque ele não é humanizado. Só que ele não é humanizado pra quem tá lá em cima. Aqui embaixo, a gente que se vê como humano. A própria questão do portador de deficiência era muito comum a gente apelidar a gente que tinha uma perna mais curta. Exatamente. Porque pra gente tava todo mundo ali. Tá todo mundo ali. Uhum. Então, eu acho muito mais difícil a gente conseguir conscientizar o cara que tá aqui, que conviveu o tempo todo com o perninha, aquele cara que exatamente. Do que conscientizar alguém que tá... É o que eu falo, os problemas da esquerda de elite, é o problema da direita de elite, que tem problemas que não são do resto. Não, a gente tem um problema de taxar os super ricos. Não, a gente tem que lutar para taxar os super ricos. Só que esse é um problema do empresário que tá muito rico. O médio empresário, o pequeno empresário, ele não é o cara muito rico. Ele não tem uma grande fortuna. Uhum. Ele tá tentando sobreviver ali. Exatamente. Só pra gente, de repente, fechar essa ideia, deixar aqui algo que eu acho que é importante para uma reflexão, tá? Quando a gente fala de direitos humanos, a gente fala de igualdade, a gente fala de acesso àquilo que você pensa e, ao mesmo tempo, eu respeitar a diferença daquilo que você pensa daquilo que eu penso. Então, um exemplo, quando a gente fala assim, não é certo você falar portador de deficiência, apesar de que na nossa Constituição a gente tem essa expressão, tá? No Estatuto do Deficiente, não. Mas nós temos ainda essa expressão na Constituição. Então, quando a gente fala assim, portador de deficiência é errado, vamos começar a refletir e nos policiar. Mas quando a gente também fala assim, várias vezes eu falo, nossa, a situação tá negra. Peraí, não pode falar situação mais negra assim não. Porque situação... Mas, gente, a gente sempre falou isso, né? Caramba, tô sem dinheiro, minha situação tá negra. Não, você não pode falar. Gente, vamos
Vamos, assim, levantar as mãos e vamos pensar o seguinte: a gente está num processo que a gente tem que respeitar até o processo de cada um. Eu acho, eu particularmente, como eu estava falando sobre a questão do pensamento não ser um pensamento de fato popular. Uma coisa que eu reparo, eu vi um discurso, isso foi nos Estados Unidos, foi bem antigo, foi acho que, não sei se, acho que era ali coexistente com a militância do reverendo Luther King. Uhum. E eu lembro de no Sul eles tinham uma cultura não, uma prática, que eles faziam o seguinte: para você ter direito a voto, assim como eu aprendi na graduação sobre cidadania, o cidadão de fato é aquele que tem um título de eleitor. Uhum. Então, para você poder participar de um tribunal do júri, podendo dar lá o seu voto, você tinha que ser eleitor. E o que eles faziam? Quando as pessoas negras tentavam votar, eles colocavam uma série de questões para você acertar, que professor universitário de hoje, do século XXI, fala: se colocasse aquilo para mim, para meus alunos, eu não passaria no teste. Uhum. Que a intenção era tornar eles inelegíveis como jurados. Então, aconteciam, pessoas negras eram mutiladas, eram assassinadas, mulheres negras eram estupradas e não havia um julgamento justo, porque não haviam negros para poder dar seu voto. Então começou uma campanha, aí sim, realmente, era o professor Luther King. Professor, pastor, mestre. E ele começa esse combate para poder humanizar essas pessoas, para que elas tenham o direito de participar do tribunal do júri e assim dar uma freada, porque o cara pensa: pô, eu vou matar uma criança negra. Quando eu fosse julgado, vai ter gente negra para votar, então eu posso ser condenado. Quando o governador de um dos estados do Sul vai falar sobre isso, vai combater essa ideia de dar direito dos negros poderem participar, ele vai dizer: nós temos que combater a extrema esquerda. Porque humanizar pessoas negras era uma ação de extrema esquerda. E uma coisa que eu vejo, e eu posso estar equivocado, porque é uma percepção minha, fiz um estudo aprofundado sobre isso, é que eu vejo uma tentativa de divisão. Porque quando a gente vai começar um jogo de tabuleiro, a primeira coisa que a gente tem que fazer é decidir quem vai ficar com quais peças. Perfeito. Você entende? Então você tinha uma gama de pessoas que não necessariamente concordavam com o direito da esquerda, com a visão de esquerda, mas elas não queriam uma pessoa negra sendo estuprada, ou sendo mutilada, ou assassinada. Só que aí se você não tá comigo, você é de esquerda. E o que eu vejo hoje em movimentos populares é o seguinte: você comparar um cara que é racista, é perverso, prejudica e persegue pessoas negras, com um cara que fala criado mudo. Isso. Fala: não, você fala criado mudo, você é racista, o cara. Mas é só uma mesa de cabeceira. Entendeu? Então, eu tenho um amigo muito querido, que ele ama o Lula, ele ama, assim, ele é muito à esquerda. E a gente conversa muito sobre questões sobre a questão da militância de esquerda. Com todo respeito, tem coisas que eu concordo. Não e tudo bem, né? Só que o problema é... Ele falava isso: pô, o pessoal fala denegrir, fala a coisa escurecer. Eu falei: sério, tá bom, tudo bem. Mas se eu falar pra vocês que vou te dar uma grana preta, você vai se sentir ofendido? Grana preta tem uma conotação pejorativa? Ou não? Ela quer dizer que a coisa é muito boa. Então a gente tem que entender que quando a gente entra no universo, sobretudo na questão racial, que é uma questão cultural, não é prática, não existe uma raça biológica de fato, é que as pessoas entram em alguns movimentos e ela acha que o mundo gira em torno daquilo e não gira. A palavra negro não nasce com a pessoa negra. Perfeito. Não nasce. Então você vai ter uma série de termos aplicados com a ideia de negro, com a ideia que não é da pessoa negra, só não é sobre você. É ter um mínimo de humildade para entender que não é sobre você. Sim. E isso fica muito difícil quando a gente tenta, vamos conscientizar as pessoas das suas humanidades. Vamos conscientizar da humanidade. Então você é meu amigo, mas você não é meu amigo se você fala criado mútuo. Que aí você é racista. Você não é conservador se você quer que negro tenha acesso a alguma coisa, porque aí você é de extrema esquerda. Então, essa divisão, ela não é sem querer. Não, meu ver, ela não é sem querer, ela é intencional. E nos dividir é interessante pra alguém. Não é pra gente. Exatamente. Não é pra gente. E aí eu te faço a pergunta ao contrário de quem tá entrevistando. Isso é igualar? Não é igualar. É essa questão, dividir não é igualar. Igualar é isso, é expandir o conceito de humanidade. Exatamente. Para além de negros e periféricos. E humanizar é isso. É você ver a humanização
tanto no candomblé quanto no cristianismo. Exatamente. Ver humanização tanto no policial que vai proteger a sua cidade, a sua Perfeito. família, na contenção da favela, quanto do favelado. É expandir, falar, ó, cara, a gente tem uma coisa em comum. É todo mundo humano. Uhum. Não falar, ó, nós somos humanos e nossa humanidade não está sendo respeitada, tá? Então a gente vai ter que trabalhar para isso. Mas acho que sem exageros. E é bonito de você ver quando há esse respeito. Eu acho que a palavra-chave é o respeito, né? Respeito. Nós fizemos cerca de, acredito, uns 3, 4 meses atrás, e sempre fazemos um evento na OAB interreligioso que nós unimos numa mesma mesa, né? Eu sou judia messiânica, então nós unimos um representante do judaísmo, no caso, eu sempre levo o meu roche, que para muitos chamam de rabino, né? Só para que as pessoas entendam. Então a gente junta o judeu, a gente junta o candomblecista, o umbandista, a gente junta o evangélico, a gente junta a pessoa da igreja romana, a gente junta todo mundo. E olha, uma mesa linda, com uma diversidade de pessoas que acreditam naquilo que elas querem acreditar. E ótimo. Isso é humanidade. Isso é igualar. Isso é humanidade. Isso é eu respeitar. Isso é eu te ouvir e dizer, nossa, eu respeito a sua opinião. É isso. E vamos seguir um mundo assim. Porque o mundo, ele só vai realmente ter algum tipo de caminho para a paz quando a gente tiver esse tipo de consciência. E que é muito difícil, é o que você falou. Eu acho que essa separação, essa secção, ela está sendo muito mais reverberando para questões de conveniências políticas, ideológicas, do que para o principal pano de fundo que tem que ser a igualdade e os direitos humanos. Porque é uma coisa que eu falo também, é uma coisa quase mágica, né? Enquanto você olha para uma mão, a mágica acontece em outro lugar. Então, a gente se preocupa com questões que são aquilo. A gente teve o governo, e eu achei que foram bons governos, os primeiros 2 mandatos do presidente, do atual ex-presidente, né? Uhum. Achei bom. Só que é aquilo, eu comento isso lá em casa. Eu dormi pobre, preto, favelado, acordei afrodescendente, morador de comunidade de baixa renda. Só que o impacto disso na minha vida não foi, então... Qual foi a diferença? Não foi, entendeu? O que foi diferencial foram os projetos. Então, eu fico muito preocupado quando a gente vê no cenário político pouco projeto e muita... Vamos mudar vocabulário, sabe, tem projetos que poderiam... Eu lembro de um projeto que foi apresentado pelo ex-deputado Arthur Duval. Uhum. Ele fez um projeto que eu achei muito interessante, muito inteligente, que era sobre ensinar educação financeira nas escolas. Muito legal isso. Eu acho que educação financeira, política e direito, você tinha que sair da escola sabendo. Que é porque quando o cara for te vender o celular, ele saber que tá lidando com alguém, que se você vender uma garantia estendida que não vai funcionar, ele vai tomar na cabeça, ele tem que ter ciência disso. Então, esse tipo de coisa é muito importante para exercício de cidadania. Essa é a função da escola. Preparar você para viver em cidadania. Exatamente. Então, esse de cidadania. Só que ele colocou o termo no projeto de jovem capitalista. Sabe? Ele vai tentar passar isso numa Câmara cheia de galera da esquerda. Ele sabe que isso vai trazer embate. Sim. E eu vejo que pessoas muito... Talvez não seja a intenção dele, coração do homem é terra que ninguém pisa, eu não posso dizer que... Né? Mas eu vejo uma preocupação muito maior e o pior é que o projeto foi combatido. E o pior é que pessoas combateram o projeto. Não, porque a gente tem que se preocupar com outras coisas. E, tá, mas não é importante administrar seu dinheiro? É extremamente importante administrar seu dinheiro. Exatamente. Então eu vejo as pessoas não concordando com muitos projetos por causa da nomenclatura que colocam, por causa da vestimenta que trazem no projeto. Eu entendo, cara, e é aquilo, eu vi muita coisa política de muitas vertentes. E é assim, eu entrava concordando com as pessoas. Não, eu vou, sei lá. Eu lembro de uma palestra que eu assisti, eu nem consigo mais encontrar na internet, mas foi uma convenção sobre direito à comunidade LGBT. Na época era só LGBT, não tinha QIA+, era só LGBT. Na época, o deputado era até o Jean Willis, que era um dos deputados que estavam lá. E aí eu fui assistir, e é uma coisa que sempre
que sempre me incomodou. A questão com o pessoal da comunidade LGBT na época, eu não sei a nomenclatura específica hoje, porque ela expandiu muito. LGBTQ+, eu sempre me incomodou essa questão de marginalizar. Eu sempre achei estranho, igual a senhora lecionou na Moacir Bastos, e eu achava muito estranho a gente ter uma série de travestis ao lado da faculdade fazendo trabalho sexual e não ter um na sala de aula. Isso é um negócio que eu levo você e falar, cara, existe uma desumanização, um afastamento muito... Isso sempre me incomodou. Aí eu fui assistir essa palestra, achei interessante. E aí, só que não era uma chamada para o exercício de humanidade da comunidade LGBT. Era um combate ao que consideravam família tradicional. Né? Então, eu vi poucas vezes a palavra desconstrução ser usada de uma maneira que seja construtiva de fato. E muito mais um substitutivo para a palavra destruição. Né? Então, eu não quero falar destruição, então eu vou dizer desconstrução. Eu conheci um rapaz, um psicólogo, que falou para mim sobre desconstrução da masculinidade de uma maneira que eu achei muito inteligente. Porque quando você fala de desconstruir de uma maneira que é basicamente uma engenharia reversa, você pega o que está construído, você abre, você compreende e você articula da melhor maneira para que aquilo seja funcional. Esse tipo de desconstrução, pô, acho interessantíssimo. Agora, destruição não é desconstruir. Exatamente. Você não pode usar desconstrução como uma ideia de destruir. E nessa palestra, eu vi isso ser levado assim num pé de... Porque a destruição é a extinção total de algum instituto. A desconstrução, você vai refazer, ou você pelo menos vai observar a forma que foi construída. E talvez aquela forma que foi construída, ela pode ser reconstruída. Então, né, não quando é jogar você... tudo fora. Exatamente. Vamos fazer tal coisa, mas isso aí é herança do patriarcado. Tá. Até mesmo porque a gente tem que respeitar também as pessoas que vieram lá atrás e que construíram uma história. Que se eu e você estamos aqui, é porque lá atrás houveram pessoas que foram importantes para essa nossa construção. E a gente tem que preservar essa história, a gente tem que realmente dar ênfase para essas pessoas que ajudaram a construir a história. Então, como é que a gente extingue aquilo que foi construído, né? E é tratar com uma visão anacrônica as coisas. Esse que é o problema. É você olhar para... É uma coisa que eu falo também sobre a questão econômica do país. Eu vejo grupos que tendem ao retrocesso. Campanhas. Eu vi campanhas, quando a gente vai analisar só campanha de publicidade anterior. Campanhas severas contra as mulheres de trabalharem. Publicidade que mostrava a mulher trabalhando, a criança em casa, com a casa pegando fogo, a criança se andando na casa, porque a mulher não tá na casa pra cuidar. Exato. Se ela não tá na casa, quando ela sair do mercado de trabalho, isso vai virar um inferno. Mercado, se abolir a escravidão, o Brasil vai quebrar, porque não vai ter mão de obra. Combate à energia elétrica, mostrando o pássaro agarrado na fiação, o pessoal, o terror tocando porque a gente ia ter eletricidade. Então, eu vejo, assim, um pessoal que vai na levada de deixa como tá, e isso é um problema. Mas também é um problema acreditar que, porque as pessoas ainda estão vinculadas a certas coisas, elas são inaptas, ou elas não deveriam existir, ou apagar o seu legado. Eu vejo, tem autores que eu já li, que eu discordo do comportamento. Sobretudo porque as visões eram eugenistas, eram racistas, mas essas pessoas existiram, e elas existiram num determinado período de tempo. Elas faziam parte daquilo. Do mesmo jeito que a gente consegue olhar para alguém de um período escravocrata e falar, pô, como é que esse cara conseguia viver sabendo que tinham pessoas sendo mutiladas, estupradas, escravizadas, e como é que ele dormia bem? Eu acredito que no futuro, eu acredito que a gente vai melhorar socialmente no futuro, alguém possa olhar e falar, como é que esse cara consegue viver numa sociedade onde precisava de 5 mil para uma pessoa viver e dava 1.200? Como é que esse cara dormia? Nossa sociedade tem problemas? Tem. Mas nós convivemos nela. Não é assim, nós não forjamos, nós não criamos a nossa sociedade. Nós convivemos nela, nós fazemos aquilo que é possível. Entende? Então, será que a gente não precisa também sair um pouquinho do campo da teoria e começar para a prática, né? É isso que eu falo. É parar um pouco de escutar o político. Meu político, ele fala o que eu quero, ele fala a verdade, ele fala na cara.
e as coisas não mudam. Então o problema do que eu falo do que mudou de 2012 para cá foi muito isso. Antigamente, existia sim. Uma coisa que eu reclamava, que eu falava dos colegas era isso. Era, não, todo político é ladrão, todo político é tal. Então eu conseguia sentar com um grupo de homens e ele sabia quem ganhou a Copa de 98, quem ganhou de 94, qual era a escalação da seleção, qual era o time, mas ele não sabia me dizer quem ganhou a licitação para a merenda da escola do filho dele. Importantíssimo. Entende? Então, não havia uma importância real com política, mas era um consenso de que todo político era mal e que toda política era mal. Exatamente. Porque havia um distanciamento entre isso. Agora, com a rede social, você viu o último presidente se manteve em contato por lives. Então a gente teve um estreitamento dessa relação. Só que o problema é que esse político virou um ente íntimo. Ele virou seu amigo. Você não pode falar mal do meu amigo. Você não pode brigar com o meu amigo, tá? Então ele é meu amigo, eu vou defendê-lo. Tá, mas qual projeto eficaz que seu amigo trouxe? Não, ele não trouxe um projeto eficaz, mas ele é bom, ele é legal, ele luta pelos pobres. Ele é a favor da família. Ele é não, tudo bem, mas eu preciso comer. O problema é comer, é morar. É uma sociedade que a economia gire de maneira que as pessoas tenham acesso. Essa é a minha importância. É com isso que eu tô preocupado. Não, mas ele fala a verdade. Não, mas ele é... Não me importa. Eu não quero namorar com o seu candidato. Eu quero que ele exerça... Eu não vou casar com ele. Entendeu? Ah, não, mas ele é preconceituoso. Ele é preconceituoso, mas ele faz o trabalho dele. Problema dele. Eu quero o problema sendo sanado. E o problema que eu encontro hoje é isso. É não conseguir formar um grupo de eleitores inteligente emocionalmente para desvincular. Olha, eu gosto muito da postura desse candidato. Eu acho bacana como ele fala. Eu, particularmente, eu adoro oradores. Eu sou fã de oradores. A gente tem o Ciro Gomes aí, que o Ciro Gomes... Eu fico escutando o Ciro Gomes, aí a pessoa fala, pô, isso aí é mentira. Eu falo, problema, deixa ele falar. Ele é bom falando. Eu só quero ouvir oratória. Só quero ouvir ele falando. Então, tem candidatos... Os candidatos que performam melhor com a oratória são os que eu adoro ouvir. Eu até discordo de alguns pontos que ele traz, mas eu adoro ouvir esses caras. Só que na hora de votar, eu tenho que ver o projeto do cara. E me preocupou porque nas últimas eleições nós tínhamos dois candidatos, os candidatos que maior se destacaram, que maiores foram abraçados pelas mídias, que foi o atual presidente Lula e o ex-presidente Bolsonaro. Nenhum dos dois tinha um projeto definido. É. Ninguém votou Mas sabe em o que eu acho? Sabe o que eu acho, Denilson? Que nós somos um país que temos um número de leis, haja visto a nossa Constituição, né? Se for comparar a Constituição americana, temos lei pra tudo. Lei pra tudo. Outro dia, estava visitando a Câmara Municipal, os nossos vereadores fazendo lá um projeto não, votando uma lei sobre o dia do cão caramelo. Então, você tem de tudo. Você tem o dia do pipoqueiro, discutido na Câmara Municipal. Então, vamos lá. Você tem lei pra tudo. Tem do cão caramelo, tem do dia do pipoqueiro, tem do dia do gamer, você tem o dia... Tá. Efetivamente, a gente tem lei pra tudo que você possa imaginar. E a prática disso? E aí a prática é aquilo que a gente vai ver, a eficácia da lei. O que essa lei, de forma eficaz, está produzindo para trazer cidadania, que é o lixo que não tem que estar ali, o saneamento que tem que estar. O que está se produzindo com relação à segurança? Você ficar sem internet porque o cabo foi furtado. Você não pode entrar na sua casa de carro porque tem barricada. É a sua filha que passa em frente a uma escola e tem ali uma banquinha de droga vendendo, porque hoje se vende droga em frente às escolas. O que é isso na prática? Mas é o que eu falo. Eu acho que o vereador, agora trazendo para a questão municipal, eu acho que existe esse problema também da questão do poder que o vereador exerce, né? Eu acho que deputados, eles exercem muito poder quando a gente fala do Estado. Sim, porque a gente está falando de uma questão de competência, né? Legal. Agora, quando é o vereador pode... vão contribuir com lei. Só que o prefeito tem muito poder sozinho. Coisa que o governador não tem, coisa que o presidente da República não tem. O prefeito tem muito poder em si. Eu acho que a gente tinha que dar mais poder ao voto dos nossos vereadores. Até porque o vereador, ele é o que está mais próximo da sua comunidade. Muito legal você falar sobre isso. Até mesmo porque, quando você falou de eleitores,
a maioria das pessoas, elas confundem, né, as funções. Acha que o vereador, ele vai consertar lá a luz da praça, o mato alto que tá da praça, o banco da praça. Não, essa não é a função do vereador, essa é a função do executivo, do prefeito. A função do vereador é fiscalizar, e as pessoas pouco sabem disso, que a função precípua é a fiscalização. É sim a questão legal de fazer as leis, porque isso é uma competência do legislativo, legislar no âmbito municipal, porém, precipuamente a função de fiscalizar. Então é você, prefeito, executar isso, e eu, como vereador, chegar lá e olhar, você está fazendo isso? A clínica da família está funcionando? A praça tem o seu fim, que é o lazer? É isso que é a função do vereador. E aí, porque é aquilo também. É como a gente falou, né? Uma coisa que eu aprendi com o professor Firmino foi que a gente trabalha a lei e o que está para além da lei também, né? Porque a questão do vereador, vamos supor, a questão da própria manutenção. Eu vejo muita gente falar sobre a diferença da Zona Oeste e Extrema Zona Oeste. Que Zona Oeste agora é bairro Recreio, eu não sabia. Trabalhando no mercado agora tem isso, né? Zona Oeste é bairro Extrema. Nós somos Extrema Zona Oeste. Campo Grande, Bangu, Santa Cruz, a gente... olha só isso aí, estão Extrema Zona Oeste. E aí, o que acontece é que eu vejo... O pessoal fala, pô, mas aqui é tudo quebrado, aqui as coisas não funcionam. Eu falo, pô, mas será que ninguém quebra nada na Barra? Ninguém quebra nada no Recreio? Só que se alguém quebra uma lixeira no Recreio hoje, em 2 dias já tem uma lixeira lá. Se alguém quebra alguma coisa em Santa Cruz, meu amigo... Vai ficar para sempre. Vai virar patrimônio. Você vai esperar a próxima eleição, daqui a 4 anos a gente bota uma nova. Enquanto isso, o lixo não tá ali, o lixo tá no chão, o lixo não tá lá onde deve estar. Então... Eu acho importante a manutenção, só que aí, com quem ele grita? Ele grita com seu vereador. Pô, cara, mas isso aqui tá errado. Eu vou ligar pra quem? Você votou em quem, meu amigo? Cadê o santinho de quem você votou? Votei no Beltrano. Liga pro gabinete dele. Pô, Beltrano, estamos aqui. O prefeito não tem obrigação de... A prefeitura não tem obrigação de repor isso aqui em X período? Por que isso aqui tá tanto tempo assim? O prefeito não está fazendo a função dele. Aí o vereador tem que fazer a parte dele. Exatamente. Entende? Só que não tem... Ou ele não liga, porque ele acredita que está muito distante da política, ou ele fala... ele não sabe para quem, não sabe com quem se conectar. Essa que é a verdade. O eleitor hoje ele não sabe com quem se conectar. E isso é uma questão de educação. Uma questão de educação, quando a gente fala sobre tudo, a gente falou aqui sobre a questão da acessibilidade, da questão da moradia, tudo isso perpassa por educação. Se eu preparo aquela criança, e você falou sobre a questão da cidadania, né? Que é importantíssimo que esses temas fossem debatidos na escola. Né? Você falou, toda criança deveria saber sobre a questão da saúde financeira, deveria saber do que é cidadania, do que é o mínimo sobre direito do consumidor, do que é o mínimo sobre direito constitucional. Então, se a criança teria que ter e tem realmente que ter esses temas aí cientes, isso perpassa pela educação. Eu só consigo construir um povo que tenha essa percepção de quem é o vereador, até mesmo com quem eu devo me manifestar, com quem eu devo cobrar. As audiências públicas, as pessoas não sabem que elas podem participar. Mas eu não sei por quê. Eu não sei porque a mim não foi dada a informação. E a mim não foi dada a informação por quê? Porque não é conveniente que eu tenha uma população votante, essa pessoa que porta esse título de eleitor, que é cidadão, que realmente tenha consciência do que ele pode fazer e a potência do instrumento que ele tem, que é esse chamado sufrágio universal. Que o sufrágio universal não é só voto, não. A gente esquece que é plebiscito, que é referendo, que é iniciativa popular. Mas o problema todo também é o respeito a esse sufrágio. Qual foi a última vez que a gente teve um referendo? Qual foi a última vez que a gente teve um plebiscito? A gente não tem... O Brasil hoje, ele pratica... Eu sempre achei o Brasil, quando a gente olha a Constituição e a gente olha a prática executada no mundo real, o Brasil é um país muito esquizofrênico. É muito esquisito o país que a gente tem no papel e o país que a gente tem na prática. É como se não existisse a Constituição. Uma coisa que eu
fiquei assustado na época, no direito, quando eu estava fazendo penal, um dos comentários do professor foi que 40% da população carcerária não tinha sido julgada. 40% é muita coisa. Eu vi um caso de um rapaz esses dias que ele foi indiciado por estupro, né? Ele foi encarcerado, foi estuprado durante 2 anos contra o HIV. Ele não tinha sido julgado. E aí uma defensora pública começou a investigar o caso dele e ele foi inocentado. Ele não foi o culpado. Só que, se cumprisse o período de 90 dias para ele ter sido julgado, esse cara estaria solto há muito tempo. Há muito tempo. Então tem uma série de coisas que o Estado permite que aconteça com as pessoas, como se não existisse uma Constituição que garantisse esses direitos. E isso passa muito por uma desinformação em série. As pessoas que estão encarceradas não sabem. Parte dos nossos candidatos e eleitos também não sabem. Eu vejo muito... Eu sou uma pessoa normal, tá? Mas eu vejo muito TV Senado, eu gosto de TV Câmara, assisto alguns trechos de candidatos de municípios menores. E o despreparo, assim, é assombroso. Eu lembro de um candidato que questionou uma lei porque estavam querendo votar uma lei para dar uma bolsa de estudo para os médicos residentes. E ele não conseguia entender como é que o médico fazia para residir no hospital. Cara, eu falei, não é possível. Umas coisas surreais. Sabe? Eu falei, não é possível um negócio desse. E a gente tem uma gama. Tem gente que é eleita vereador e não sabe a função do vereador. Tem gente que é eleita deputado e não Exatamente, sim. E a competência, né? Até onde eu posso ir. Pô, o vereador podia fazer e discutir sobre o aborto, Peraí, isso aí não é matéria de competência municipal. Eu ia votar na Marina, mas a Branira é pró-aborto. Não, mas ela é candidata a presidente da República. A legisladora, você votou. Ou seja, ele vota no legislador. Não, o legislador fulano é pró-aborto. Eu sou contra, mas vou votar nele. Fulano, o presidente, é pró-aborto. Eu não vou votar, porque ele vai ser presidente. Tá, mas quem legisla foi o cara que tu votou. Então, ele não vê o que o cara que legisla... Ele não sabe a competência, também não sabe competência de matéria. Até aí tudo bem, né? Não saber a competência da matéria, até vai. Mas não saber que um legisla, que o outro julga e que o outro executa... Nada. O cara passa num buraco numa via que é a responsabilidade do município e xinga a Dilma. Não é função. É importante também discernir qual é a função dos seus impostos. O que é taxa, o que é imposto. Eu vejo muita gente criticando... E isso aí entrar no âmbito religioso, o pessoal falando sobre igreja. É absurdo a igreja não pagar imposto. A igreja não pagar imposto, a igreja é isenta de imposto. E 2 coisas que a pessoa não se atenta. Muitas delas não sabem, e tem colegas operadores do direito que também usam o termo errado. Primeiro que a igreja não é isenta de imposto. Sim. A igreja é imune a imposto, porque ela já nasce sem pagar imposto. Ela nasce porque é constitucional, você tem que ter direito a exercer sua religião. Só que o Estado não pode exercer poder sobre a religião. É importantíssimo isso. Então, como ele não exerce poder sobre a religião, ele não pode cobrar imposto, porque o imposto é um dinheiro que o Estado cobra por ser Estado e ter você subordinado a ele. Essa é a grande verdade. Então, a gente não está falando de taxa. Porque se a igreja paga energia elétrica, é porque ela consome, então é taxa. Não é? E não entendem também que igreja é um termo genérico para toda instituição religiosa. É para a igreja evangélica, é para o templo de Umbanda, é para o templo de Candomblé, é para o templo kardecista. É uma visão genérica para toda instituição religiosa. E é o tipo de coisas que as pessoas não entendem. E elas replicam por aí que a igreja não paga imposto, então não é. Isso é uma importância constitucional para você não ter um pastor e amanhã o presidente falar, o imposto da igreja tá X, tá R$500 por mês. Como eu não gosto de religião YX, eu vou triplicar. Exatamente. E aí você fala, mas aí como é que fica, como é que a gente vai subsistir? Não vai. E aí você perde o direito fundamental que tá lá na Constituição, que é o direito à liberdade religiosa. Então o imposto à igreja não existe para garantir que você tenha direito a cultuar sempre.
E é esse tipo de coisa que eu vi muita mentira em torno disso, muita fake news em torno disso, muita... No grupo religioso eu reparei, cara, eu vi coisa, na eleição teve um cartaz que eu guardei, um panfleto que eu guardei, eu tirei um print e eu guardei porque eu não acreditei. Nós tivemos candidatos se candidatando 2 anos atrás, foi a prefeitura anterior, aí um botou, ó, fulano de tal tá com aliança com ciclano. E ele é pró-aborto, porta ensinamento, não sei o que lá na escola. Eu vi pessoas difundirem que nós teríamos aulas de estupro nas escolas. Diante de Deus. E sabe o que mais me doeu? Foi as pessoas divulgando isso daí como se fosse verdade. Eu falei, cara, né, sabe? Mas é porque hoje em dia tem uma cultura do fast food, né? Sim. Ninguém quer ir a fundo para conhecer o tema. Eu quero pronto. Aquilo que eu li primeiro e aí pior. Eu vou replicando isso, né? É o leitor de manchete, o antigo leitor de manchete. Ele pega o jornal, lê a manchete, e não lê o conteúdo. Hoje a gente tem isso na internet. São temas que se resumiram a manchete. São só manchetes, né? E isso é muito ruim. Cara, eu lembro, eu vejo, e tem coisas que as pessoas não querem ver. Eu entendo que tem coisas que a gente tem que ter maturidade, que fala de maturidade emocional. Tem coisas que as pessoas não querem ver. Tem políticos que são esculhambados pela mídia. E você vê que o negócio é uma esculhambação de fato. E uma coisa que eu aprendi, que eu entendi que não foi difícil, né? É que a mídia não tem lado, ela tem um lado dela. Não vou dizer quem paga mais, porque pode soar pejorativo, que eles são vendidos, mas eu entendo que quando tiveram que prejudicar o ex-atual presidente, eles dedicaram horas de televisão para prejudicá-lo. E quando tiveram que prejudicar o seu antecessor, que fizeram a mesma coisa. Eu lembro de uma vez, de uma reportagem que era assim, gastaram uns 15 minutos com isso. A gente estava no meio da pandemia, eu trabalhava na saúde na época da pandemia, eu vi pessoas perderem familiares, pacientes morrerem. Então era uma coisa que era muito latente e era muito esquisito para mim. Eu vi pessoas falando que não existia uma pandemia de fato. Mas aí eu lembro de um episódio que divulgaram que o presidente da época, então o presidente Bolsonaro, presidente tira a máscara e eu vi que dedicaram tempo ao fato dele ter tirado a máscara. E eu fui ver. Ele tinha bebido água. Ele tinha baixado a máscara e bebido água. Agora, como ele ia beber água de máscara... Eu não sei. Cara, e quanto tempo dedicaram pra falar daquilo ali? Então, eu também... Uma coisa que eu reparei foi o problema que isso causou, num sentido... Eu gostaria até de chamar um psicólogo social pra falar sobre isso, que é a questão do impacto que isso causou na paranoia. Não estou dizendo que não houve pandemia. Eu estive lá, eu vi pessoas morrerem, teve pandemia, eu contraí Covid, eu tive pessoas próximas que morreram pela Covid. Não estou dizendo que não houve pandemia, mas contagem de mortos todo dia na televisão. É aquilo. Ou seja, a mídia produz aquilo que ela quer que dê um recorte influenciador para as pessoas, né? A mídia ela tem essa força muito grande. Se a gente pensa dentro da seara criminal, que não é a minha área, mas de uma forma ou de outra a gente acaba se envolvendo porque está aí na mídia. Se a gente for lembrar, por exemplo, casos emblemáticos como o caso Nardoni, eles já tinham sido julgados. Já estavam condenados. É uma coisa que eu sempre comento, isso é perigoso. Então, é um perigo muito grande a mídia. E as pessoas, quando não vão buscar a informação a fundo, como o caso da máscara, ele precisou beber água. Não dá para ter um furo na máscara e botar um canudo. Então, peraí, será que eu tô replicando o correto? Eu tive o trabalho de ter o conhecimento daquele tema. Mas esse que é o problema, é que eu falo sobre a questão histórica. O brasileiro, ele historicamente esteve distante da política. A gente vê a proclamação da República, a gente vê a chegada dos portugueses, a proclamação da República, e a gente não tem envolvimento popular em nenhuma dessas. Sim. Não existe envolvimento popular. Então a gente assiste de camarote a história do nosso país ser feita. E isso passa pela política. O que é política? É o que me contam.
É o que me contam. A mídia O que falou você é vê isso. também, né? Então, a mídia falou isso? Então é isso. Então eu acho que é isso. Não, agora eu não posso confiar mais na mídia. Ponto, eu parei de acreditar na TV. O que você tá fazendo agora? Eu tô consumindo um outro site, mas esse site fala a verdade. Você checa? Não checo não, mas ele, né? Mas me disseram que ele fala a verdade. A gente fica... Então é uma coisa que eu voto, sempre voto. Eu sempre voto, eu nunca me obtive de votar, eu sou mesário. Mas é aquilo, eu vou votar, mas existe uma parcial descrença. Sim, perfeito. Você tocou em algo assim que vai muito ao encontro do meu coração, que eu acho que foi até o que me impulsionou para a política. É essa descrença. E essa descrença, ela é resultado de um ranço que todas as pessoas têm de política, inclusive eu tinha há pouco tempo atrás. Por isso, porque a gente tem um país altamente corruptível em todas as esferas. Eu sempre falo para os alunos, Danielson, que você já deve ter ouvido até no tempo que você fazia a graduação, que não tem muita diferença do operador da máquina administrativa, se eu sou, exemplo, uma enfermeira que sou funcionária num determinado hospital público, vou lá e levo uma seringa, 2, 3, um pedaço de algodão, algumas gases para casa. Eu não sou muito diferente daquele que fraudou a licitação. A diferença é na proporção. De repente, o cara fraudou a licitação lá em 1 milhão e a enfermeira tá levando lá o total de, sei lá, R$10. Não tem diferença, sabe por quê? Porque a questão toda vai lá na questão lá do filósofo Aristóteles, né? É o poder ser, é aquilo que você é, a sua moral, a sua ética, aquilo que você faz, a sua postura, seja em qualquer circunstância, no pouco ou no muito. Então a diferença não está nisso não. Então a política, para a maioria das pessoas, sempre foi vista, e é realmente, uma grande parte, corrupta. Sei lá, a gente está num ranking aí de 100 e poucos países dos mais corruptos, né? Eu acho que o primeiro lugar, salvo engano, tá lá a Dinamarca, né? Como um país menos corrupto na política, na questão da política em si. A gente está num ranking aí que cada vez mais, a última vez que eu vi o nosso ranking sobre a corrupção na seara política, o Brasil estava num ranking péssimo. Justamente por isso. Então isso eu acho que acaba refletindo na nossa visão política. E essas pessoas não querem participar da política. Ah, não, política eu não quero nem discutir, porque detesto política. Detesta por quê? Porque sabe que a corrupção, ela paira, ela é algo que está aqui na mesa. E aí a gente fica pensando, o que então né, que eu brinco eu uso essa expressão, que eu, na fila do pão, simples na fila do pão, posso fazer? Continuar reclamando, ou eu posso, de uma forma ou de outra, pelo menos tentar utilizar esse braço para mudar alguma coisa, porque se eu tento fazer isso, você tenta, o outro tenta, o outro... Eu acho que a gente vai fazendo uma comunidade de pessoas do bem que querem tentar mudar isso, porque o Rio de Janeiro, por exemplo, vamos falar do nosso estado, tá insuportável. Você efetivamente, dentro daquilo que você acredita, você ora para Deus. No meu caso, né, a gente ora para Hashem, para pedir que a gente saia de casa e volte, porque a gente não sabe, porque a insegurança no nosso Rio de Janeiro, os traficantes estão tomando, isso aí é uma coisa que tá aí para todo mundo ver, as áreas, e não tem negócio de extrema zona oeste, outra, não, é no Recreio, se assalta, se mata, rouba. Não, e normalmente os lugares que não se assaltam e matam é porque estão dominados por traficante, o traficante não tem que ter problema com a polícia. Ou exatamente. Arrastão em Copacabana é o que a gente está vendo. E aí, o que eu posso fazer? Eu acho que você, de uma certa forma, está fazendo alguma coisa. A gente está aqui justificando
essa razão, que é o quê? Discutindo sobre isso. E a nossa discussão, ela vai reverberar para outras pessoas. É claro que muitas não vão concordar comigo, não vão concordar com você, vão discordar. E ótimo, porque estamos numa democracia, porém, não esquecendo que a gente está numa democracia no Estado de Direito, né? Que o limite, ele tem que haver, porque senão, se eu ultrapasso esse limite, eu tipifico lá no Código Penal, uma difamação, uma injúria. Então, eu tenho que saber que o Estado é democrático, sim, mas que ele é de direito. Isso significa dizer que ele legisla e que você tem que obedecer até onde vai o limite da lei. Então, é importante que as pessoas discordem, mas é importante também que a gente tenha uma noção do que é certo e do que é errado. Ponto. O que é certo e errado, mas não tem o que você discutir. Esse que é o problema. Hoje a gente tem... Não tem mais ou menos, entendeu? Tem um problema severo com isso. É errado traficar, é errado, ponto. Não tem mais... mas e a sociedade? Não, é errado vender droga, é errado, acabou. Tá na lei. É esse tipo de flexibilização da legislação que me preocupa. A gente flexibiliza muito a lei. Eu acho o seguinte... Vamos parar de flexibilizar. A gente tem que parar de... Primeiro, a gente tem que ter coisas que sejam igual a questão da droga. A gente não tem uma quantidade específica do que é droga para o cara ser preso. Não, se for pequena quantidade, tá? Mas o que é pequena quantidade? Defina. Isso é um problema muito grande. Tem que ter o que é pequena quantidade. Segundo, cara, se é crime, não pode ter incentivos. É crime, é criminalizado. Então a gente vai votar. Então tá bom, a gente vota e descriminaliza. Mas o governo é muito conservador, a gente não vai. Se a maioria que tá é conservadora, eles representam a população. Não é uma democracia. Exatamente. Então uma parte da população não quer discriminação. Exatamente. Hoje o aborto é possível na França. Isso vai ser constitucionalizado. Mas porque foi discutido. E se houve discussão, houve o quê? Uma visão sobre aquilo que você, como população, como povo, precisa, aquilo que você almeja. Porque entendeu? A gente, no Brasil, não tem esse erro. A gente tem lei, você não cumpre. E no momento que você tem a tendência a cumprir, você quer flexibilizar. Uma outra coisa que eu acho absurda, eu não vou falar da questão penal hoje, vou até chamar um penalista para a próxima conversa, falar de penalista, porque esses assuntos me encantam. É porque a gente tem essa questão, cara, de um não cumprimento de pena. Eu fico impressionado como crimes são cometidos por gente que é reincidente. Se a pessoa matou alguém, matou fulano, tudo bem, tá preso. Agora, se ela matou alguém e ela já tem 3 homicídios nas costas, a culpa é do Estado. O Estado não pode pegar um cara que matou 2 pessoas e botar esse cara na rua. Aí ele mata a terceira Estado. Olha só, ele estava disposto a matar a terceira pessoa. Aí só tá disposto a matar uma quarta. Cara. Até porque a gente tem lei de execução penal falando sobre isso. Ele não pode ficar. Não, mas aí eu tenho uns que eu concordo em parte, eu discordo em parte, muito por isso, por essa execução, tá? A gente ia falar a tarde toda. É mesmo, né? Meu Deus. É muito assunto. Muito assunto. Vamos ter um ato 2, tá? Eu quero agradecer muito, finalizar com você falando um pouco sobre a sua candidatura e encerrando com a gente hoje. Tá bom. E você ficou com a gente até agora. Muito obrigado pela sua atenção. Um bom dia. Obrigado por ter estado na nossa casa hoje, tá? Daniel, o que eu quero deixar aqui é, primeiramente, te agradecer por essa oportunidade. A gente, eu acho que perpassou, né? Nós passeamos aí sobre vários assuntos, falar sobre a questão da moradia aí para pessoa com deficiência, porque isso é importante. Nós temos uma lei, um decreto presidencial que vai aí asseverar o próprio estatuto com relação à moradia de pelo menos 3%. Para os empreendimentos novos e que vão asseverar aí a inclusão da acessibilidade para essas pessoas e fechar o nosso momento aqui, que foi muito bom, porque a gente passou por tantos assuntos esses que eu acho que são na mesma tese que são esclarecedores, eles também são altamente aquele que
impulsiona a gente a falar mais e mais. Então tem que ter um podcast aí de umas 4 horas, pelo menos. Mas fechar minha fala aqui, te agradecendo, como eu falei, e dizer o seguinte: algumas pessoas, em momentos, principalmente agora, nessa questão da pré-candidatura, vem me perguntando por que você se envolveu na política, por que você está como pré-candidata? E a minha resposta é única. Eu cansei de 17 anos de magistério superior como professora de Direito Constitucional, como professora de Direitos Humanos, professora de Teoria Geral do Estado, só incentivar os meus alunos a participarem e sempre coloquei para os meus alunos a responsabilidade que eles tinham, se eles têm conhecimento, porque o conhecimento ele é libertador, ele liberta. E responsabilizador também. Exatamente. E sempre falei, você que está aí na cadeira do curso de Direito e que está se formando, você acaba tendo a responsabilidade pelo conhecimento que a você está sendo dado, a você está sendo contemplado, você tem a responsabilidade de ser um mecanismo de mudança para o seu país. Eu sempre falei isso e sempre apontei o dedo para os meus alunos, colocando cada um deles na responsabilidade. E aí, a minha neta nasceu, 1 ano e 3 meses que ela está hoje, eu sou vó da Marina, linda, e eu pensei assim, o estado que eu vivo, que estado é esse que eu quero para minha neta? Será que, se a minha geração já está ruim, imagina, quiçá, a geração dela. Então, o que eu, Flammer, como professora, como educadora, estou fazendo? Só estou apontando o dedo e responsabilizando os meus alunos por isso? E eu, na cátedra, o que eu estou fazendo? Nada. Só estou na teoria. E aí, eu pensei o seguinte, não, vamos para a prática. A prática, ela não é fácil, não. Ela é muito difícil. Não vou mudar o mundo, não vou mudar o meu país, mas eu pretendo, pelo menos, coadunar, juntar forças para aqueles que querem efetivamente mudar. Porque eu sozinha não vou realmente fazer a andorinha, não tem como, uma só não tem como. Mas mesmo sendo muito ínfimo, porque a minha competência na relação municipal, ela é pouca, mas eu acho que já vai fazer a diferença. E a minha gotinha, com a sua gotinha, com a gotinha de todos nós, a gente cria um oceano de pessoas do bem que querem uma mudança, porque já está na hora. Então, é isso, tá? Muito obrigado, professora. Muito obrigado mais uma vez a vocês. Um bom dia.